Boa tarde a todas e a todos, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário em que estiverem nos assistindo. É um prazer estar aqui com todos e meu nome é Cecília Tsukamoto, eu sou intérprete de conferências e vice-presidente da região Brasil da Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, AIC. E é em nome da AIC Brasil que eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso público e agradecer desde já a nossa convidada e ao nosso moderador pela presença e pela disponibilidade em compartilhar suas ricas experiências conosco e por abrilhantarem este evento. Também queremos já agradecer aos nossos intérpretes de conferência que tornam este encontro ainda mais acessível. Muito obrigada, desejamos a todos um excelente encontro e passo agora a palavra à colega Marília Aranha. Oi, todo mundo, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Marília Aranha, eu sou membro da diretoria atualmente na Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, a APIC, na qualidade de tesoureira. E em nome da APIC eu gostaria de agradecer, receber os nossos convidados, Jaime da Costa Pinto, tradutor e intérprete, membro da AIC e também da APIC, associação que presidiu por 2 mandatos. O Jaime também atuou como formador de tradutores e intérpretes durante 12 anos na Associação Alumni aqui em São Paulo. E o Jaime vai entrevistar a Ulla Schneider, intérprete de conferência, membro da AIC, onde atuou como secretária regional e membro do conselho, representando a América do Sul. A Ulla é uma das fundadoras da APIC, foi também a primeira presidente da associação e na Alemanha, onde vive atualmente, foi responsável pelas relações públicas e integrou a equipe de educação continuada da AIC Alemanha. Muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite e engrandecerem ainda mais o nosso evento. Agora eu vou passar a palavra ao nosso entrevistador, o Jaime. Vai lá. Obrigado, Marília. Obrigado, Cecília. Obrigadíssimo, Ulla. Bem-vindos a todos aqui a mais uma atividade desse evento incrível chamado Um Julgamento, Quatro Línguas, organizado pela AIC, pela PIC, com a colaboração fundamental da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Um evento que envolve uma série de atividades, exposição, visitas guiadas, que abriu já lá no dia 10 de novembro, e também inclui discussões como essa de hoje, né, que justamente encerra esse ciclo de 4 painéis que versaram sobre uma série de assuntos, né, desde a origem da interpretação simultânea, passando pelo legado jurídico em âmbito internacional que Nuremberg deixou, importantíssimo, também versou sobre a tarefa dificílima de intérpretes que atuam em zonas de guerra, e hoje culmina com uma abordagem um pouco, vamos dizer, mais histórica da profissão, mas eu diria que é histórica do ponto de vista do que as ciências humanas costumam chamar de história das mentalidades, né? Porque nós vamos ter aqui hoje a honra e o prazer de receber uma profissional que foi testemunha ocular do avanço desse nosso ofício ao longo de algumas décadas, né? O que não é pouco. Como dizia o grande David Letterman, né, apresentador de um dos mais famosos talk shows da TV americana, a nossa próxima convidada dispensa apresentações. Ela é Ulla Schneider. Ulla, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela sua presença, pela sua generosidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente hoje, dividindo um pouco das suas experiências. Eu queria passar a palavra para você e já começar te perguntando, Ulla, já que a primeira fala desse evento foi como tudo começou, como é que tudo começou para você, Ulla, na interpretação? Por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. É um grande prazer e é uma honra poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre essa profissão que realmente fez parte da minha vida, uma vida bastante longa. E como você sabe, eu comecei a trabalhar como intérprete nos anos 60 do século passado, mas o meu interesse pela profissão começou até antes disso. Na verdade, é uma história um pouco engraçada. Eu nunca fui muito boa jogadora de tênis, mas sempre gostei muito de assistir a partida de tênis. A minha família é toda ela de tenistas. E eu estava no clube de tênis, sentada no terraço, com um grupo de tenistas de um torneio internacional, sendo que um deles era australiano. E comecei a servir de intérprete. Eu tinha 14 anos na época, meu inglês era bastante bom e eu fiquei muito entusiasmada com aquilo.
e fiquei perdidamente apaixonada pelo australiano. Meus pais não perceberam, evidentemente, o porquê do meu entusiasmo pelo australiano, mas sim pelas línguas, e falaram, quem sabe você poderia ser intérprete, não é? E foi assim que tudo começou. Ok, muito interessante. Obrigado por esse momento mais íntimo, Ula, que está compartilhando aqui com a gente. A gente vê que é uma profissão que demanda tanto do aspecto cognitivo, intelectual, racional do profissional, mas tem lá subjazendo e meio que esquivo ali razões do coração também, né, no início da sua jornada, muito interessante. Mas, Ula, da sua história, você trabalha com diversos idiomas e tal, como é que é a tua história, assim, sem entrar muito em detalhes da sua vida familiar, mas você nasceu onde? Você veio para o Brasil, aprendeu português do Brasil? Conta um pouquinho dessa trajetória da sua vida mais pessoal, por favor. Eu nasci na Suécia e nós nos mudamos para o Brasil quando eu tinha 10 anos. Hum, E no começo foi um pouquinho difícil, nós fomos aceitos pela escola, pelo Porto Seguro, que era uma escola alemã, porque tínhamos alguns conhecimentos de alemão. E eu demorei um pouquinho realmente para entender como é que era a situação no Brasil. Mas aprendemos então português bastante depressa, crianças aprendem muito sim. rápido, e alemão também. Com 15, 16 anos, passei do Porto Seguro para o Colégio Rio Branco. Gostei muito mais, eu me senti muito mais à vontade no colégio brasileiro. E, bom, já tinha se passado o episódio com o australiano, fiz lá o meu curso clássico e depois fui para Genebra estudar interpretação na École d'Interprète da Universidade de Genebra. Eu me formei em 1964, voltei ao Brasil e pouco a pouco começamos a trabalhar como intérpretes. Entendi. Bom, 64 vigorava no Brasil, ou estava passando a vigorar um governo militar e tal, e pelo que a gente lê, foi quando começaram a haver as primeiras demandas para interpretação, talvez, ou mais perto dos anos 70. Quando é que você começou a trabalhar, de fato, você pode dizer, bom, minha carreira começou agora, eu posso me imaginar como uma intérprete, aí ao longo dos anos 60, 70. Seus primeiros trabalhos foram em que contexto, Ula? Primeiros trabalhos, o primeiro trabalho que fizemos foi de medicina nuclear. Foi em Hum, 1964, se não me engano, hum, 64 ou 65. Mas conheci então três outros intérpretes, Ingrid, Jaqueline Branco e Meli hum, Garrone, que estavam justamente procurando uma quarta pessoa para esse congresso de medicina nuclear. Eu acho interessante mencionar que na época não havia nada em matéria de preparo. Era muito difícil conseguir qualquer coisa e mesmo em hum, Genebra o ensino realmente não estava muito voltado para conferências técnicas. hum, Era mais diplomacia. Os grandes intérpretes na fase inicial da profissão eram diplomatas ou intelectuais, faziam discursos brilhantes em interpretação consecutiva, mas realmente para conferências técnicas o preparo é completamente diferente. Bom, nós nos preparamos da melhor maneira possível e ficamos muito amigos, principalmente a Ingrid hum, e eu ficamos muito hum, amigas. Ela conseguiu um contrato com uma organização americana, Mississippi State, que levava intérpretes, que levava delegações de engenheiros agrônomos brasileiros para os Estados Unidos para estudarem a indústria de sementes e como implantar certos critérios e certas ideias mais modernas de agricultura no Brasil, e ela seguiu com eles para os Estados Unidos como intérprete. E depois, pouco a pouco, foi aumentando o número de clientes, foi aumentando a demanda, mas foi realmente um hum. processo muito longo e muito complexo, muito demorado.
Entendi. Bom, você se reunindo com a Ingrid aqui em São Paulo na época, já me dá uma pista de um início de trabalho coletivo, de talvez pequeno ainda, com poucas pessoas envolvidas, mas a APIC, né, a Associação Local aqui brasileira, que hoje é a Associação Profissional de Intérprete de Conferência, também nasce mais ou menos nessa época. Estou certo, Ula? Início dos anos 70. Qual que foi a sua participação da Ingrid nesse começo aí da associação, desse momento que os intérpretes se enxergam mais profissionais e percebem a necessidade de atuar coletivamente para a profissão de fato decolar? A Associação Paulista de Intérpretes de Conferências, como se chamou na época, foi fundada em 1973, se não me engano, não tenho Uhum, certeza, e foi isso. realmente uma tentativa de uma maior profissionalização. O nosso sonho, na época, era sermos membros da AIC. Mas para ser membro da AIC, a Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, os critérios eram complicados para nós que estávamos muito longe da Europa. Precisávamos de uns 5 padrinhos que tivessem nos ouvido trabalhar durante um certo tempo, que pudessem testemunhar dos vários critérios profissionais, sigilo profissional, ética profissional, conhecimento de línguas, etc. E como isso não era possível, decidimos então formar a nossa própria associação. Tá, então, e juntamente com vocês duas, você, a Ingrid, quem que mais estava nesse momento, vamos dizer, Nós éramos inaugural da PIC? éramos 8 pessoas, se não me engano. Éramos eu, a Ingrid, a Cecília Assunção, a Renata Hamud, a Suzy Misne, o Nicolau Karwinski e a Jaqueline Branco. Ok, Éramos interessante. 7. A E Ingrid impressionante. Orgelmeister, né, que você está se referindo. Ingrid Orgelmeister. Tá, ok. Impressionante, nós éramos 7 em 1973 Isso, e hoje a PIC conta com mais de 200 membros. Eu acho pois é. uma maravilha isso. É incrível, né? Mas demorou 50 anos para acontecer isso, que é interessante. Diz, acho que um pouco também do tipo do ofício, né? Que não é para tanta gente assim, né? É, Não, é é, preciso levar em conta também a evolução do mercado. Os anos claro, 70 claro. foram muito bons para Uhum, o Brasil, foi a uhum, época do milagre econômico uhum. brasileiro, muitas Sim, empresas estrangeiras que se interessaram pelo Brasil, mandavam sim. delegações, Uhum, eu me lembro de uhum, delegações da Suécia, da França, uhum, uhum, industriais, etc. uhum, E o próprio governo brasileiro também, com visitas de Estado, o presidente Geisel e outros, uhum, e a decretação das 200 milhas, que levou a uma série de negociações no uhum, Itamaraty, entre o Brasil e outras delegações, uhum, sobre acordos de pesca, acordos internacionais de pesca. uhum. Assim, as 200 milhas de área reservada marítima, né, na costa brasileira, Exatamente. justo, justo, É. entendi. Você, então, na época da presidência do general Ernesto Geisel, você estava ativa já e de outras figuras importantes aí desse período histórico brasileiro. Você teria alguma lembrança de algum acontecimento interessante que você tivesse à vontade ou confortável para relembrar conosco aqui, Ula? Você chegava a viajar com essas pessoas? Como é que era? Acompanhar em visitas Sim. fora do Brasil ou mesmo aqui? Bom, houve várias Hum, anedotas, vários casos hum, divertidos. Eu me lembro, por hum, exemplo, de estar no Guildhall, em Londres, com o presidente Geisel, e aparece um garçom vestido como se fosse na Idade Média, carregando uma bandeja de prata com 2 copos, açúcar, limão e uma garrafa de pinga, 51. Sempre uma boa ideia. sim. E ele disse então ao presidente, Mr. President, I believe this is your favorite drink. Oh my God. E o presidente Geisel achou aquilo um pouco estranho, mas ele virou-se para mim e disse, tá bem, então você prepare lá uma caipirinha para nós.
Lá estava eu na frente de, acho que 1.000 convidados, fazendo caipirinha para o presidente e para o prefeito de Londres. O presidente experimentou e disse: Olha, você pôs muito limão e pouco açúcar. Faltou pesquisa aí para quem produziu essa viagem, né? Faltou alguma pesquisa, mas muito boa, maravilhosa a história, né? É disso que trata justamente a história das mentalidades, né? A história da vida privada, dos pequenos momentos que acabam costurando essa tapeçaria maior aí da nossa vida, do nosso cotidiano profissional, inclusive, né? Agora, tentando levar um É. pouco para o tema inaugural dessa série do julgamento, Ula, eu ouvi uma entrevista sua no YouTube daí, que você cita de passagem um pouco do histórico de um tio seu, que trabalhou em Nuremberg como tradutor, é isso? Tradutor escrito, é isso? Você podia explicar bem um pouquinho dessa ligação familiar, por favor? Sim, é realmente muita coincidência. A minha família, a família do meu pai, é originária de Fürth. Fürth é uma cidade que é uma extensão realmente de Nuremberg, uma cidade industrial, mas praticamente faz parte de Nuremberg. E meu avô mandou os 3 filhos, por razões que não vêm ao caso aqui, mandou os 3 filhos para fora. Mandou um para o Brasil, meu tio Oscar, mandou outro para a Suécia, que foi meu pai, e o terceiro foi para os Estados Unidos, meu tio Fred. O tio Fred integrou o exército americano e no final da guerra ele foi destacado para Nuremberg, onde ele trabalhou como analista de textos. E eu vou Ah, até ler aqui, se eu achar aqui, o que ele escreveu no seu livro de ah, memórias, que eu achei super interessante, porque ele nunca tinha comentado isso comigo. ah, Algumas semanas, posso ler? claro, por favor. Algumas semanas antes da abertura do julgamento, descobriu-se que um número muito grande de documentos necessários à acusação, no início do processo, não havia sido traduzido. Parecia que o responsável pelo setor, para dizer o mínimo, não estava comprometido com o trabalho. Como resultado, o oficial com quem eu trabalhava na análise e eu fomos designados para assumir o departamento de tradução. Reorganizamos a distribuição das tarefas, dividimos manuscritos extensos entre vários tradutores, reduzimos ao mínimo nossas horas de sono e esquecemos o fim de semana. Conseguimos nos preparar a tempo. Com a abertura do julgamento, na manhã de 20 de setembro, havia muita tensão e preocupação em todos os setores. Uma confusão de ordens e contra-ordens ocorreu, mas de alguma forma tudo se encaixou. Do nosso ponto de vista, os documentos para o início do julgamento estavam prontos. E prontos em 4 idiomas: inglês, russo, francês e alemão. Estávamos muito curiosos para ver como funcionaria a tradução simultânea. E, tirando alguns pequenos problemas, funcionou incrivelmente bem. Isso não teve nada a ver com a nossa equipe, eram intérpretes especialmente treinados. Eles merecem muito crédito. Foi um trabalho extremamente cansativo, exigente e desgastante. Sem eles, o julgamento teria durado muito mais. Maravilhosa essa história, Ula. Obrigadíssimo por compartilhar. Realmente é um pedacinho da história que não surge em todos os relatos que a gente lê por aí. Eu já li muito sobre esse assunto. E o relato do seu tio é Fred Schneider, que ele chamava, ou Não, Fred a Schneider? Landman. 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 É um crédito que ele também merece ter essa altura, né? E é curioso que é uma profissão nova, né? 80 anos de julgamento, é uma profissão nova. E eu acho que enfim, não sei para onde vai o futuro, ninguém sabe, mas para a gente criar algum tipo de tradição da profissão, é fundamental a gente fazer esse tipo de ligação. Você vê que aquela história dos 6 graus de separação, né? Nós estamos aqui conversando com você, Ula, cujo tio esteve lá presente, presencialmente, tio irmão do seu pai, no momento É, fundador da profissão como nós a conhecemos hoje, com essa configuração que nós conhecemos. Isso é incrível, né? é muita Isso cria coincidência. uma linha histórica e uma linha que conduz a história da profissão que é priceless, né? Não tem preço de fato, e é por isso também que a gente agradece demais a tua presença aqui. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Ainda falando sobre questões ligadas ao julgamento e ao
período nazista na Alemanha. Você também, depois, curiosamente, muito depois disso, nos anos talvez 80, aqui no Brasil, trabalhou nas investigações sobre a descoberta dos restos mortais do Josef Mengele, aqui em São Paulo, né? Você pode comentar um pouquinho como é Sim. que foi essa experiência, por favor, Ula? Olha, foi uma experiência das mais estranhas. Eu fui contratada eu acho que eu fui contratada pelos alemães. Havia 4 equipes. Havia uma equipe vinda de Israel, havia uma equipe americana, havia uma equipe brasileira e essa equipe alemã. Todos eles interessadíssimos no que aconteceria e se de fato esses ossos eram realmente do Mengele. E o que eu me lembro especificamente foi uma tarde em que fizemos a entrevista com a, a família que tinha abrigado o Mengele na Alemanha. Na Alemanha não, perdão, no Brasil. No Brasil. Bom, foi uma experiência não muito agradável, devo dizer. É sempre Claro. difícil. Nós, quando trabalhamos como intérpretes, nós nos identificamos plenamente com a pessoa que está falando. Aliás, eu me lembro muito bem disso naquelas negociações de pesca do Itamaraty, como era difícil quando nós fazíamos o vai e vem, o português para inglês e a volta do inglês para o português. Quando falávamos brasileiros, eu achava que eles tinham toda a razão em impor limites para os pescadores das águas, nas águas brasileiras. Quando falavam os representantes de Trinidad e Tobago, por exemplo, eu morria de pena deles e eu achava que eles também Claro. tinham toda a razão. Porque eu acho que o intérprete realmente entra na pele da É, pessoa que está interpretando. sim. Bom, e voltando agora ao Mengele, era muito difícil eu me identificar com essas pessoas que diziam que ele era uma pessoa tão bondosa, tão simpática, que não tinham a menor ideia eh, que ele teria feito que ele teria cometido esses crimes, etc. e tal. Foi difícil, foi muito difícil. Interessante. É uma profissão que nos envolve, nos engaja de maneira em que não é impossível muitas vezes não tomar partido, né? A gente está sempre em sobressalto nesses momentos. Mas, Ula, eu estou vendo aqui essa foto atrás da gente, que tem um fone de ouvido da época do julgamento lá, que a IBM forneceu. Inclusive está passando na Netflix atualmente um documentário chamado Hitler e o Nazismo, muito interessante, que há várias cenas do julgamento, algumas delas originais, e dá para ver nitidamente o fone com o símbolozinho da IBM nos fones. Então, você começou, logicamente, depois disso, mas passou por essa configuração com cabine, consecutiva ao lado de autoridades, até durante décadas fazendo assim. Chegamos depois na pandemia, usando computador dentro de casa, fone de ouvido, e daqui a pouco tem aí esse fantasma se assomando no horizonte dos intérpretes, que é a inteligência artificial. Você está passando por tudo isso na sua carreira. Você um dia imaginou que pudesse ser substituída por um robozinho que fizesse a tradução, a interpretação no teu lugar, Ula? Você imaginou que você fosse viver para ver isso acontecer? Não, confesso que realmente não tinha pensado nessa hipótese. Eu já achei terrível, com a pandemia, o advento da interpretação à distância. E foi o dia em que eu disse, olha, está na hora de me aposentar, porque eu não tenho coragem de encarar a técnica, a tecnologia, utilizar 2 computadores. Quando nós começamos, nós trabalhávamos com glossários elaborados à mão. Comprávamos dicionários, íamos às cabines carregadas de dicionários e de documentos. Até uma das nossas ex-presidentes, a Simone, teve a ideia de que organizássemos os nossos glossários, que acho que foram disponibilizados aí na APIC, e foi um motivo de grande orgulho. Imagina agora é muito mais fácil você se preparar. Por outro lado, eu acho que
Isso exige muito mais do intérprete, porque hoje em dia realmente você tem à sua disposição toda a tecnologia, todo o material possível e imaginável. Agora, eu espero que não chegue o dia em que os intérpretes sejam substituídos por robôs. Espero sinceramente que isso não aconteça. Oxalá. É, Ula, você está na categoria de membro associado da IC já há alguns anos. Você tem ainda alguma participação ativa na associação? Como é que está a sua vida profissional hoje em dia? Com a associação, fora da associação? Como é que está o seu dia a dia profissional hoje, Ula? Como eu disse, com a pandemia, eu realmente decretei que Ah, era tá. hora de parar Hum, de trabalhar, porque eu não hum, estava afim de entender hum, e de começar a trabalhar com as novas hum, tecnologias. hum, Continuei na AIC Alemanha durante alguns anos, na área de educação continuada, essencialmente para colegas do que estavam a partir do alemão, mas que não têm o alemão como sua língua materna, organizando cursos aqui com diplomatas, com jornalistas, com médicos, etc. Foi muito divertido. E tenho um carinho muito especial pela APIC, com quem ainda tenho contato, graças ao Clube de Leitura, que eu acho que é uma ótima iniciativa da APIC. Eu acho que cultura para o intérprete é fundamental e leitura é fundamental. muito bem, muito obrigado, Ula, pelas palavras. Então, você está de fato aposentado, é isso que eu estou entendendo? Sim, estou de fato aposentada. Tenho Ok. 84 anos e eu acho É, que está na hora. Tem muita gente ok. jovem por aí que é ótima e Hum. que merece trabalhar. E você costuma vir ao Brasil de vez em quando? Ou como é que é teu tempo livre? Eu tenho ido muito ao Brasil. Uhum, Ultimamente, esses últimos 3 anos hum, não pudemos ir por motivo de saúde, mas estamos hum, programando uma viagem a São Paulo hum. agora para o final do mês de outubro. Ah, que bom, que bom. Será muito bem-vindo aqui em São Paulo. Olha, Ula, eu acho que cobrimos bastante do que eu tinha planejado, acho que você também. Eu, de minha parte, quero agradecer aí a audiência e a presença de todos aí do outro lado. Foi realmente um prazer, uma honra estar com você aqui, Ula. Eu acho que ligar esses pontos, né, traçar essa linha do início da profissão, como a gente fez aqui, né, com o seu tio, com o seu trabalho com o Mengele, etc., acho que é uma das maneiras em que nós conseguiremos fazer com que a profissão siga em frente, né? Olhar para trás, cultivar essa tradição, como todas as profissões fazem, né? É fundamental para a gente conseguir vislumbrar um futuro minimamente sustentável para a profissão de tradutor e intérprete. Muito obrigado, foi uma honra, um prazer, e eu passo a palavra para você, Ula, para suas últimas palavras, para a sua despedida. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar com vocês. Espero que os poucos comentários que fiz sejam de algum interesse. Desejo, sobretudo, que a ideia da interpretação do intérprete como ponte entre pessoas de diferentes culturas, que essa ideia permaneça e que continue crescendo como se desenvolveu tão bem em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, no Rio e em todo o Brasil. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada a você, Jaime e Ula, pela generosidade, por terem cedido esse tempo para estarem aqui conosco e dividirem essa experiência com o nosso público. Muito obrigada em nome da APIC. Em nome da IC Brasil, gostaria de agradecer a nossa querida entrevistada, Ula Schneider, e ao nosso moderador, Jaime Costa Pinto. Muitíssimo obrigada pela excelente e rica conversa que tiveram, com a qual todos nós podemos aprender mais sobre a nossa querida profissão, né, pelas reflexões compartilhadas. Agradecemos também a APIC, aqui representada pela querida colega Marília Aranha. Também queremos agradecer a colega Patrícia Loreto, que coordenou com muita dedicação toda a equipe de intérpretes voluntários. E um agradecimento muito especial
aos colegas Carol Fomin e Vinícius Nascimento pelo apoio e colaboração, por estarem conosco hoje como intérpretes de Libras. E, finalmente, o nosso muito obrigada a todas e a todos que nos acompanharam. Foi um prazer contar com a presença de vocês. Muito obrigada e até a próxima.